Olá, sejam bem-vindos à videoaula de hoje e hoje estaremos falando sobre os tsunamis. Essa videoaula foi produzida por Mariana, Júlia Pietrobon, Vinícius, Gabriela, Tereza e Clarice. Bom, sem delongas, vamos nessa? Um tsunami, traduzido do japonês como ondas de porto ou maremoto, é uma série de ondas de água causadas pelo deslocamento de um grande volume de um corpo de água, como um oceano ou um grande lago. Tsunamis são uma ocorrência frequente no Oceano Pacífico, e devido aos imensos volumes de água e energia envolvidos, tsunamis podem devastar regiões costeiras. Sismos, erupções vulcânicas e outras explosões submarinas, como detonações de artefatos nucleares no mar, assim como deslizamentos de terra e outros movimentos de massa, impactos e outros distúrbios acima ou abaixo da água, têm o potencial para gerar um tsunami. O historiador grego Tucídides foi o primeiro a relacionar um tsunami a sismos submarinos, mas a compreensão da natureza do tsunami permaneceu incipiente até o século XX e ainda é objeto de pesquisa. Muitos textos antigos geológicos, geográficos e oceanográficos referem-se a tsunamis como ondas sísmicas no mar. Algumas condições meteorológicas, tais como depressões atmosféricas profundas que provocam ciclones tropicais, podem gerar uma tempestade chamada meteotsunami, com elevação do nível de grande massa de água vários metros acima do normal. A elevação vem da grande redução da pressão atmosférica no centro da depressão em relação ao seu entorno. Atingindo a costa, podem assemelhar-se, embora não sejam, a tsunamis, inundando vastas áreas de terra. Os tsunamis têm origem em grandes deslocamentos de água provocados por eventos como os maremotos, erupções vulcânicas, deslizamentos de terra submarinos ou explosões causadas pelo acúmulo de gases no fundo do oceano. O mais comum é o tsunami tectônico, gerado por terremotos em zonas de subducção, locais onde uma placa tectônica desliza sob outra. Esse movimento repentino empurra uma enorme quantidade de água para cima, iniciando a formação das ondas. Existem diferentes tipos de tsunamis, conforme sua causa. Temos os tsunamis tectônicos, que são causados por terremotos. Eles são os mais comuns e mais destrutíveis. Temos os tsunamis vulcânicos, que são provocados por erupções submarinas. E, por último, temos os tsunamis de colapso, que são causados por deslizamentos de terra sobre o mar. Cada tipo de tsunami apresenta características específicas, mas todos envolvem a movimentação brusca da água. Os tsunamis ocorrem com maior frequência em regiões próximas às zonas de subducção, como o Círculo do Fogo do Pacífico. Em mar aberto, essas ondas podem chegar a mover a mais de 800 km por hora e ter centenas de quilômetros de comprimento, passando despercebidas por embarcações. Porém, ao se aproximarem da costa, desaceleram e aumentam de altura, provocando destruição. Alguns tsunamis ficaram marcados pela grande quantidade de vítimas e pelos impactos sociais. Por exemplo, em 2004, um terremoto de magnitude de 9,1 gerou um tsunami que atingiu países como Indonésia, Sri Lanka e Índia, causando mais de 230 mil mortes. Isso foi em 2014. Em 2011, no Japão, o tsunami atingiu uma usina nuclear de Fukushima, provocando um grande acidente e a morte de mais de 18 mil pessoas. Em Lisboa, um terremoto seguido de um tsunami devastou a cidade e matou milhares de pessoas. Já na Bahia, Litua, no Alasca, registrou-se a maior onda da história, com 524 metros de altura, mas com poucas vítimas por ocorrer em uma área isolada. Apesar da imagem comum de uma onda gigante, os tsunamis podem parecer inofensivos no mar aberto, com altura de poucos centímetros. No entanto, ao chegar à costa, essas ondas ganham uma altura e força. É comum o mar recuar repentinamente antes da chegada de um tsunami, um alerta natural que pode salvar vidas. Um dos casos mais marcantes foi o tsunami de 26 de dezembro de 2004 no Oceano Índico, causado por um terremoto submarino de magnitude entre 9,1 e 9,3, atingiu diversos países da região. Aproximadamente 230 mil pessoas morreram. O desastre levou à criação de sistemas de alerta precoce em áreas vulneráveis e alertou o mundo sobre a importância da prevenção e do preparo diante de desastres naturais. Nem todo tsunami é gigante e, às vezes, inclusive, o mais perigoso é justamente o que começa pequeno.
Em 2018, um tsunami atingiu a ilha de Sulawesi, na Indonésia, e surpreendeu especialistas por seu comportamento incomum. A onda se formou em uma baía estreita e ganhou força rapidamente, impulsionada não apenas pelo terremoto, mas também por deslizamentos de terra submarinos. Isso mostra como o relevo do fundo do mar pode potencializar o impacto de uma onda. Outro caso curioso também aconteceu no Alasca em 1958, na enseada de Lutuyabay. Um deslizamento de rochas causou uma onda gigantesca, que chegou a 524 metros de altura, o maior tsunami já registrado. Ele não foi causado por um terremoto tradicional, mas sim pelo colapso de uma encosta. Por sorte, a região era remota e havia poucas pessoas no local. Esse evento é estudado até hoje para entender os chamados megatsunamis. Tsunamis também têm comportamentos estranhos. Em algumas regiões costeiras, o mar recua drasticamente antes da chegada da onda. Em 1960, no Chile, moradores da cidade de Coron notaram esse recuo e conseguiram fugir para áreas elevadas antes do impacto. Esse tipo de sinal natural tem sido cada vez mais ensinado em programas de educação comunitária. E mesmo os países que não costumam sofrer com tsunamis estão investindo em sistemas de alerta. Portugal, por exemplo, tem reforçado sua preparação desde que estudos mostraram que o terremoto de Lisboa em 1755 gerou um tsunami que matou milhares. Hoje, o país monitora o Atlântico com tecnologias avançadas. Esses eventos e estudos mostram que o conhecimento sobre tsunamis vai muito além das grandes tragédias. Cada novo caso revela mais sobre a complexidade desses fenômenos e ajuda a tornar o mundo um pouco mais preparado para lidar com eles.